Algumas pessoas acreditam que comer peixe sempre faz bem, especialmente depois dos 60 anos. Mas a verdade pode ser bem diferente do que você imagina. Muita gente se senta à mesa pensando estar fazendo uma boa escolha, cuidando da saúde do coração e da memória, quando na realidade pode estar acelerando o envelhecimento ou até colocando em risco funções importantes do cérebro. E o mais assustador? A maioria dos idosos consome exatamente os peixes errados, todas as semanas, sem saber. Pesquisas recentes mostraram que comer os peixes inadequados, mesmo que só 2 vezes por semana, pode aumentar em até 80% o risco de derrames e perda de memória. Isso porque muitos desses peixes estão repletos de mercúrio, toxinas ocultas e substâncias que inflamam o corpo em silêncio. É como se, pouco a pouco, o organismo fosse sendo envenenado, enquanto a pessoa acredita estar se alimentando de forma saudável. Por outro lado, a ciência também trouxe esperança. Certos peixes, quando consumidos com frequência, podem proteger as artérias, reduzir drasticamente o risco de Alzheimer e até retardar o envelhecimento. Mas para isso acontecer, é preciso saber exatamente o que evitar e o que incluir no prato. Um exemplo preocupante é o bagre importado. À primeira vista, parece uma escolha inofensiva. É barato, fácil de preparar e tem sabor suave. Mas por trás desse aparente benefício, esconde-se um grande perigo. Grande parte desses peixes vem de fazendas no exterior, onde são criados em ambientes superlotados e insalubres. Para evitar que as doenças se espalhem rapidamente nesses tanques apertados, eles recebem doses altíssimas de antibióticos. E o pior, esses medicamentos não desaparecem. Eles se acumulam na carne do peixe. Quando alguém o consome, absorve também essas substâncias. E para pessoas mais velhas, com o sistema imune já fragilizado, isso pode gerar resistência aos remédios, dificultando o tratamento de doenças reais no futuro. E isso não é tudo. Análises independentes já identificaram traços de produtos químicos proibidos e até substâncias cancerígenas nesses peixes. Muitos são criados em águas contaminadas, repletas de resíduos industriais e metais pesados como chumbo e mercúrio. E com o passar do tempo, essas toxinas se acumulam no corpo, podendo afetar os rins, o sistema nervoso e até causar câncer. Como se não bastasse, a alimentação desses peixes também contribui para inflamar o corpo. Eles são alimentados com rações ricas em milho e soja, o que gera um desequilíbrio perigoso entre os ômegas 6 e 3. É por isso que, depois dos 60 anos, conhecer o que vai para o seu prato é mais do que uma escolha inteligente. É uma decisão de vida. Saber quais peixes evitar e quais incluir pode ser a diferença entre manter a vitalidade ou lidar com doenças silenciosas que surgem justamente onde menos se espera. A boa notícia é que há escolhas seguras, acessíveis e incrivelmente benéficas, que podem transformar a saúde de dentro para fora. E tudo começa com informação. Muita gente da nossa idade cresceu acreditando que peixe era sinônimo de saúde. E sim, alguns realmente são maravilhosos para o corpo, mas outros, infelizmente, podem se transformar em verdadeiras armadilhas escondidas no prato. Um exemplo claro é o bagre importado. Parece inocente, barato, fácil de preparar e presente em muitas refeições do dia a dia. Mas o que poucos sabem é que esse peixe, quando criado em condições precárias em fazendas fora do país, pode estar carregando dentro de si muito mais do que proteína. Ele traz resíduos de antibióticos, produtos químicos proibidos e até metais pesados que pouco a pouco vão se acumulando no corpo, aumentando o risco de inflamações, problemas nos rins e até câncer. O mais triste é que ele quase não oferece os benefícios que se espera de um peixe. É fraco em nutrientes e pobre em qualidade. Parece uma escolha econômica, mas o custo que cobra da saúde pode ser alto demais. Outro peixe que costuma enganar é o atum. Durante muito tempo, foi visto como um herói da alimentação, magro, prático e versátil. Mas especialmente depois dos 60 anos, o consumo frequente de atum pode se tornar um risco silencioso. Isso porque, quanto maior o peixe, mais mercúrio ele acumula, e o atum está no topo dessa cadeia. Espécies como o atum branco e o bigai absorvem mercúrio ao longo de toda a vida.
E quando esse metal pesado entra no nosso organismo, ele não vai embora facilmente. Fica ali, se alojando no cérebro e no sistema nervoso, afetando memória, clareza mental, equilíbrio emocional e até o funcionamento do coração. O mais assustador é que muitos dos sintomas causados pelo mercúrio, como esquecimento, confusão ou mudanças repentinas de humor, são facilmente confundidos com o envelhecimento natural. Quantas pessoas não se sentem mais esquecidas ou instáveis emocionalmente e acham que é só a idade chegando, sem imaginar que o problema pode estar no peixe da salada? Estudos recentes mostraram que quem consome atum com frequência, especialmente as espécies maiores, tem risco até 65% maior de sofrer declínio cognitivo. E o pior, quase ninguém sabe disso. A maioria continua comendo pensando estar fazendo uma boa escolha, sem perceber que 2 porções por semana já são suficientes para ultrapassar o limite seguro de exposição ao mercúrio. Até o atum enlatado, que parece inofensivo, merece atenção. Embora o tipo claro tenha menos mercúrio que o branco, ainda assim deve ser consumido com muito cuidado. O problema é que, pela praticidade e pelo baixo custo, muitos idosos acabam comendo atum enlatado quase todo dia. E isso, a longo prazo, pode custar caro demais para a saúde. Depois dos 60, cada escolha alimentar precisa ser feita com mais consciência. O que parece simples pode estar escondendo perigos silenciosos. E quando se trata do que colocamos no prato, a sabedoria está justamente em saber o que deixar de fora. O grande problema com certos alimentos não é o sabor, nem o preparo, mas aquilo que a gente não vê. O atum, por exemplo, é um peixe que engana. Ele tem aquela fama de saudável, fácil de combinar, acessível, mas esconde um perigo que vai se acumulando devagar, dia após dia. O mercúrio, esse metal pesado, entra no organismo aos poucos, quase sem fazer barulho. E quando finalmente se manifesta, o estrago já pode ter sido feito. Por isso, a recomendação não é abandonar completamente o atum, mas consumir com muita moderação. Se ainda fizer parte da sua alimentação, que seja o tipo mais leve, e no máximo 1 ou 2 vezes por mês. Ainda assim, a verdade é que existem opções bem mais seguras e nutritivas, com os mesmos benefícios, sem o peso dos metais acumulados. E, para quem chegou aos 60 ou passou dessa fase, cuidar da mente, do humor e do coração é prioridade. O risco que esse peixe traz simplesmente não compensa. Outro exemplo que merece atenção é a cavalinha, mais especificamente, a cavalinha-rei. Esse peixe costuma confundir muita gente porque tem uma prima segura, a cavalinha do Atlântico, e outra extremamente perigosa. E adivinha qual acaba no prato de quem não conhece a diferença? A versão errada. A cavalinha-rei é um peixe grande, que vive por muito tempo e se alimenta de outros peixes. Isso significa que ela acumula, ao longo da vida, níveis altíssimos de mercúrio, muito acima do que seria considerado seguro. Para pessoas mais velhas, cujo sistema nervoso já é mais sensível, isso pode ser desastroso. Os efeitos vão desde tremores, dificuldade para se concentrar e alterações de humor até perdas cognitivas que se confundem com demência. O mais preocupante é que muitos desses sintomas são vistos como parte natural do envelhecimento. A pessoa começa a esquecer mais, sente que o raciocínio está mais lento, fica mais irritada ou deprimida. E nem imagina que a origem pode estar em um simples pedaço de peixe. E não para por aí. O mercúrio também afeta o coração, danifica vasos, interfere nos batimentos e aumenta o risco de infartos e derrames, especialmente em quem já lida com pressão alta ou doenças cardíacas. Para piorar, esse peixe perigoso costuma aparecer no mercado apenas como cavalinha. A não ser que a gente pergunte especificamente, é difícil saber se está levando para casa a versão segura ou a mais contaminada. E isso significa que muita gente que tenta fazer uma boa escolha acaba se prejudicando sem saber. Autoridades de saúde já alertaram que esse tipo de peixe deve ser evitado por idosos, crianças e gestantes. Ele está, literalmente, na lista dos que não devem ser consumidos de jeito nenhum, especialmente por quem já tem algum problema nos rins ou no fígado, situações que são mais comuns depois dos 60.
É por isso que informação salva. Saber o que se está comendo, entender os riscos por trás de escolhas aparentemente saudáveis é um passo essencial para envelhecer com saúde, lucidez e autonomia. Porque o que você coloca no prato hoje pode definir como será a sua memória, seu humor e seu coração amanhã. Muita gente ainda acredita que tilápia é uma opção saudável para o jantar, especialmente depois dos 60. É barata, fácil de encontrar, leve no prato, parece a escolha perfeita. Mas a verdade, por trás dos bastidores, é muito mais preocupante. A forma como a maioria das tilápias é criada hoje em dia faz com que esse peixe, que muitos consideram seguro, seja um dos piores para a saúde de quem está envelhecendo. Em muitas fazendas, os peixes são mantidos em tanques superlotados, nadando em meio aos próprios dejetos. E, para evitar que morram de infecção ou parasitas, os criadores apelam para o uso pesado de antibióticos, pesticidas e produtos antifúngicos. O problema é que essas substâncias não desaparecem, ficam acumuladas no corpo do peixe e, ao comê-lo, acabam indo direto para o seu organismo. Para quem já tem o sistema imunológico mais sensível ou dificuldade em eliminar toxinas, algo bastante comum com o passar dos anos, isso pode se transformar em um risco grave. E tem mais. A ração usada para alimentar esses peixes é de baixíssima qualidade. Eles são engordados com restos industriais, derivados de milho, soja e, em alguns casos, até resíduos de frango. Isso mesmo, fezes de frango são misturadas à alimentação como fonte barata de proteína. E essa dieta antinatural muda completamente a estrutura do peixe. Em vez de oferecer gorduras saudáveis, como seria esperado de um alimento vindo da água, a tilápia cultivada acaba apresentando um desequilíbrio profundo entre os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Enquanto o ideal seria uma proporção equilibrada, algo em torno de 1:1, ou no máximo 2:1, a tilápia de cativeiro pode atingir um nível absurdo de 11:1. E esse excesso de ômega 6 é como jogar gasolina na fogueira da inflamação. Em vez de aliviar dores ou proteger o coração, esse peixe pode piorar condições como artrite, doenças cardíacas, diabetes e até acelerar processos ligados ao Alzheimer. É como se o corpo recebesse um empurrão para o lado errado, justamente de um alimento que deveria ajudar. Estudos recentes mostraram que o consumo de tilápia pode aumentar marcadores inflamatórios no organismo ainda mais do que alimentos como bacon ou hambúrguer. É duro imaginar que, na tentativa de fazer uma refeição mais leve e saudável, a pessoa acabe ingerindo algo que pode inflamar o corpo ainda mais do que a comida de fast food. E é por isso que esse peixe, tão popular, ocupa o topo da lista dos que devem ser evitados por quem chegou aos 60 ou está em busca de uma velhice com saúde e autonomia. Às vezes, o que parece inofensivo à mesa é justamente o que mais nos afasta do bem-estar. Escolher com consciência é, mais do que nunca, um ato de cuidado com a própria vida. E como se não bastasse tudo isso, estudos ainda revelaram algo ainda mais alarmante. Muitos peixes tilápia de criadouro estão contaminados com dioxinas, poluentes industriais altamente tóxicos que se acumulam na gordura do corpo e podem permanecer ali por anos. Essas substâncias já foram associadas a câncer, problemas hormonais e enfraquecimento do sistema imunológico. Para quem já passou dos 60 e cujo organismo tem mais dificuldade de eliminar toxinas, isso representa um risco ainda maior. Ao contrário dos peixes selvagens, que crescem em ambientes mais naturais e desenvolvem uma carne firme e cheia de nutrientes, a tilápia de criadouro tem níveis muito mais baixos de componentes benéficos, como ômega 3, selênio e vitamina B12. Ou seja, o que deveria ser um alimento protetor para o coração, cérebro e ossos, se transforma em algo quase vazio. Calorias sem valor, misturadas a uma carga invisível de inflamação e venenos silenciosos. Por isso, muitos pesquisadores já classificam a tilápia de criadouro como o fast food do mundo dos peixes. Ela até parece saudável, mas por dentro carrega um coquetel de substâncias que nenhum corpo precisa, ainda mais um corpo maduro, que precisa de reforço e não de ataque. O mais triste é que a maioria das pessoas consome esse peixe com a melhor das intenções,
acreditando estar fazendo uma escolha segura, econômica e saudável. Mas a verdade é que há alternativas tão acessíveis quanto, e infinitamente melhores. Sardinha, bacalhau, truta. São peixes que oferecem tudo aquilo que o corpo precisa para envelhecer com mais saúde. Gorduras boas que combatem a inflamação, minerais que fortalecem os ossos, antioxidantes que protegem o cérebro e proteínas de alta qualidade que preservam a força muscular. Se você já passou dos 60 e deseja manter o coração forte, a mente afiada e as articulações funcionando, a decisão mais inteligente é deixar de vez a tilápia de criadouro fora do seu prato. Não se trata de exagero, nem de frescura. É uma escolha entre manter a inflamação acesa ou investir na longevidade com consciência. Porque quando você sabe o que está comendo, não alimenta apenas o corpo de hoje, você prepara o seu amanhã. E nesse amanhã, o que faz diferença mesmo é a qualidade das pequenas decisões que tomamos todos os dias à mesa. Nem todo peixe é igual. Alguns adoecem, outros curam. E é exatamente isso que precisa ficar claro. Comer bem é um ato de amor próprio, especialmente quando o tempo se torna ainda mais precioso. Nem todo peixe precisa ser famoso para ser poderoso. Muita gente pensa logo no salmão ou no atum quando se fala em saúde. Mas existe um peixe que trabalha quietinho, longe dos holofotes, e que pode ser um verdadeiro tesouro para quem já passou dos 60. O bacalhau do Pacífico, pescado em águas selvagens. Ele tem sabor suave, carne branca e uma lista de benefícios que impressiona. E o mais curioso, poucos dão a ele o valor que merece. Esse peixe, apesar da simplicidade, é um aliado forte na luta contra a perda muscular que vem com o passar dos anos. Só uma porção já oferece cerca de 40 gramas de proteína completa e de alta qualidade. E isso com pouquíssima gordura e menos de 200 calorias. Uma combinação quase perfeita para quem está tentando manter os músculos firmes, a energia em dia e a autonomia preservada. Porque quando o corpo começa a perder massa muscular, o equilíbrio vai junto. E a independência também. Mas o bacalhau não entrega só proteína. Ele é um campeão em selênio, um mineral que muita gente não consome o suficiente, principalmente depois de uma certa idade. Só uma porção já cobre mais de 100% da necessidade diária. E o que o selênio faz? Age como um verdadeiro escudo invisível dentro do corpo. Protege as células do desgaste do tempo, ajuda a regular a tireoide, fortalece o sistema imunológico e combate aquele processo silencioso de envelhecimento chamado estresse oxidativo. Estudos sérios mostram que idosos com bons níveis de selênio têm menos problemas cognitivos e envelhecem com mais clareza mental. Além disso, esse peixe entrega fósforo, que trabalha junto com o cálcio para manter os ossos firmes e resistentes, e vitamina B12, um nutriente que o corpo vai tendo mais dificuldade de absorver com o passar dos anos. Quando falta B12, o cansaço aparece, a memória falha e até os nervos sentem. O bacalhau oferece essa vitamina em uma forma natural, que o corpo reconhece e absorve com facilidade, ajudando a manter o bom humor e o raciocínio em dia. Outro ponto que merece destaque é a pureza. Enquanto muitos peixes de vida longa acumulam metais pesados e toxinas ao longo da cadeia alimentar, o bacalhau do Pacífico vive menos tempo e habita águas frias e limpas, o que reduz drasticamente sua contaminação. Ele é pescado no Alasca, numa das regiões mais bem controladas e sustentáveis do mundo, o que significa que, além de cuidar da saúde, você também está fazendo uma escolha responsável para o planeta. No fim das contas, o que parece simples muitas vezes é o que mais entrega, e quando se trata de envelhecer com força, lucidez e saúde, vale a pena dar espaço no prato para esse peixe que, embora discreto, oferece exatamente o que o corpo mais precisa nessa fase da vida. O bacalhau selvagem do Pacífico talvez não chame tanta atenção quanto outros peixes mais populares, mas carrega em si um valor que vai muito além do que os olhos podem ver. E o melhor é que ele pode ser consumido com frequência, sem aquela preocupação constante com mercúrio ou impactos ambientais. Para quem já passou dos 60, isso faz toda a diferença. Se você é do tipo que sente o estômago pesar depois de comer peixes mais gordurosos, como certos tipos de salmão ou cavalinha, o bacalhau pode ser um alívio. Sua textura firme e leve
É fácil de digerir, até mesmo para quem já tem o sistema digestivo mais sensível. Claro que o modo de preparo conta muito. Para aproveitar todos os benefícios desse peixe, o ideal é evitar frituras ou grelhas muito quentes, que acabam danificando as proteínas mais delicadas e diminuem a eficácia do selênio. A melhor forma é assar ou cozinhar no vapor, em temperatura média. Um fio de azeite, umas fatias de abacate e um toque de limão fresco ajudam não só no sabor, mas também na absorção das vitaminas que dependem de gordura para serem bem aproveitadas pelo corpo. No fim das contas, o bacalhau selvagem pode até não ser o astro da mesa, mas é um dos alimentos mais eficientes, puros e indicados para quem quer envelhecer com força e lucidez. Ele reforça os músculos, protege o cérebro, dá suporte à tireoide e combate aquele envelhecimento invisível que vai se acumulando nas células. E tudo isso com poucas calorias, quase nenhuma toxina e uma entrega nutricional incrível. Para quem leva a sério o desejo de se manter firme, independente e cheio de vida, esse peixe é um verdadeiro herói silencioso que merece espaço no prato. E já que estamos falando de heróis pouco valorizados, não dá para deixar de lado as sardinhas. À primeira vista, elas parecem modestas demais, pequenas, apertadas em latinhas, esquecidas ao lado de peixes mais chamativos. Mas a verdade é que essas pequenas são gigantes quando o assunto é saúde. Depois dos 60, elas se transformam em um dos alimentos mais completos que se pode consumir. O grande destaque? Os ácidos graxos ômega 3, em especial o EPA e o DHA. Sardinhas estão entre as fontes mais ricas desses compostos naturais, essenciais para quem quer manter o corpo longe de inflamações silenciosas. E por que isso é tão importante nessa fase da vida? Porque com o passar dos anos, o organismo começa a produzir mais substâncias inflamatórias. E essa inflamação, que a gente nem sempre sente, é justamente o pano de fundo para problemas como dores nas articulações, artrose, doenças cardíacas, artérias entupidas e até a perda de memória. Os ômegas presentes nas sardinhas são como bombeiros dentro do corpo. Apagam esses focos, melhoram a circulação e protegem os vasos sanguíneos. E não é só teoria. Vários estudos mostram que idosos que comem peixes como a sardinha, ao menos 2 vezes por semana, têm menos problemas no coração, mais mobilidade e até um humor mais equilibrado. Mas os benefícios não param aí. Poucos sabem, mas a sardinha é uma das raras fontes naturais de vitamina D, um nutriente que o corpo começa a produzir menos com a idade. A pele vai perdendo a capacidade de transformar a luz do sol em vitamina D e muita gente entra em deficiência sem nem perceber. Isso enfraquece os ossos, aumenta o risco de quedas, atrasa a recuperação de machucados e pode até desencadear quadros de depressão. Só uma latinha de sardinha já fornece quase metade da dose diária necessária de vitamina D. E, junto com o cálcio e o fósforo presentes nos ossinhos macios que a gente pode comer, formam um trio perfeito para fortalecer os ossos de dentro para fora. Cada mordida é um reforço completo, numa forma que o corpo absorve com facilidade e reconhece como verdadeira nutrição. Muita gente não imagina o quanto uma sardinha pode fazer pela saúde depois dos 60. Ela é pequena, simples, barata, mas quando o assunto é nutrição, se transforma em um verdadeiro escudo protetor para o corpo. Um dos maiores medos nessa fase da vida é sofrer com fraturas ou osteoporose. E é aí que a sardinha entra como uma aliada fiel. Ela oferece cálcio num formato que o corpo realmente consegue absorver, junto com os nutrientes certos que fazem esse cálcio se fixar nos ossos de verdade. Para quem teme quedas ou tem os ossos mais frágeis, incluir sardinha na rotina é como fazer um seguro invisível contra esses riscos. E tem mais. Enquanto muitos peixes acumulam metais pesados por estarem no topo da cadeia alimentar, a sardinha vive na base. Ela se alimenta de plâncton, e isso faz com que seu risco de contaminação por mercúrio seja quase nulo. Ao contrário de peixes grandes, como atum ou cavalinha-rei, a sardinha é limpa, segura e pode ser consumida com frequência sem medo de intoxicar o organismo com o tempo. Isso é uma vantagem imensa para quem já tem o corpo mais sensível ou está lidando com outras condições de saúde. Além disso, ela é um prato cheio em vitamina B12,
Outro nutriente que o corpo vai absorvendo cada vez com mais dificuldade com o passar dos anos. Quando essa vitamina falta, é comum surgir aquele cansaço sem explicação, falhas na memória e até problemas nos nervos. Comer sardinha ajuda a manter o cérebro funcionando bem e evita aquela sensação de mente nublada que tantos idosos relatam. E o bônus: a sardinha também entrega proteínas completas, de fácil digestão, que são fundamentais para manter a massa muscular. E quem preserva os músculos envelhece com mais autonomia, menos risco de quedas e com o metabolismo mais ativo. Pesquisas mostram que idosos que consomem sardinha com regularidade têm mais saúde cardiovascular, ossos mais firmes e mais clareza mental. Tudo isso vindo de um peixe humilde, que cabe no orçamento e é fácil de preparar. Pode ser direto da lata, em cima de um pão integral com abacate, misturada numa salada ou num macarrão com azeite e ervas. Versátil, nutritiva e durável, a sardinha é uma das formas mais práticas e eficazes de reforçar o corpo com ômega 3 e nutrientes para os ossos, sem complicação. E se existe um peixe que une praticamente tudo o que o corpo precisa para envelhecer com saúde, é o salmão selvagem do Alasca. Não é exagero dizer que ele beira o status de alimento medicinal. Cada pedaço traz uma combinação poderosa de elementos que fortalecem o coração, o cérebro, os músculos e o sistema imunológico. E isso de forma que poucos outros alimentos conseguem oferecer. O primeiro grande destaque é o tipo de gordura que ele carrega: os ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, justamente os mais importantes para o bom funcionamento do cérebro. Pesquisadores descobriram que idosos com níveis altos de DHA no sangue apresentavam volumes cerebrais maiores e melhor desempenho de memória. Ou seja, o salmão não apenas desacelera o declínio mental, ele ajuda a manter a mente ativa, resistente e lúcida, mesmo com o passar dos anos. E os benefícios não param na cabeça. Esses mesmos ômegas também são anti-inflamatórios naturais potentes que atuam diretamente nas causas de dores articulares, artérias entupidas, má circulação nas pernas e outros problemas comuns dessa fase da vida. Incluir esse peixe na alimentação é como dar ao corpo uma dose concentrada de prevenção, proteção e vitalidade. Porque comer bem nessa fase não é mais uma questão de estética, é uma forma de garantir qualidade de vida real. E alguns alimentos, como o salmão selvagem, simplesmente fazem isso como nenhum outro. Estudos clínicos já mostraram que incluir salmão selvagem na alimentação pelo menos 2 vezes por semana pode reduzir de forma significativa um dos principais marcadores de inflamação do corpo, algo diretamente ligado a dores articulares e doenças do coração. Para quem convive com desconfortos diários, isso pode representar um alívio real, perceptível no dia a dia. Mas o que muita gente não sabe é que, com o passar dos anos, o corpo começa a ter mais dificuldade de aproveitar as proteínas que consome. Mesmo quem come direitinho, pode acabar perdendo massa muscular sem perceber. Isso se chama sarcopenia. E é mais comum do que parece. A saída está na qualidade da proteína, não apenas na quantidade. O salmão selvagem, por exemplo, oferece cerca de 40 gramas de proteína de altíssima qualidade por porção, daquelas que o organismo realmente consegue usar para manter os músculos fortes, equilibrar o corpo e evitar quedas que poderiam ser graves. E tem um detalhe que passa despercebido: aquela cor alaranjada do salmão não é só bonita, é sinal da presença de um antioxidante raro chamado astaxantina. Esse composto é como um escudo protetor que impede que o tempo enferruje as células. Ele combate a inflamação, ajuda a manter a pele mais firme, protege os olhos e até melhora a resistência física. Além disso, o salmão selvagem é um verdadeiro reservatório de micronutrientes que fazem falta nessa fase da vida. Ele é rico em selênio, que trabalha junto com a vitamina E na proteção do coração e na redução do risco de câncer. Contém boas doses de vitamina B12 e B6, importantes para os nervos e o metabolismo da energia. E ainda entrega vitamina D, fundamental para os ossos e a imunidade. A diferença entre o salmão selvagem e o de cativeiro também é enorme. Enquanto o de fazenda pode estar contaminado com metais pesados e outras toxinas,
O salmão do Alasca vive solto em águas frias e limpas, comendo o que a natureza oferece. Isso garante uma carne mais pura, segura e cheia de benefícios. E se o preparo for cuidadoso, assado, cozido no vapor ou grelhado suavemente com vegetais e um fio de azeite, o resultado é uma refeição saborosa, nutritiva e que alimenta muito mais do que o estômago. Alimenta a vitalidade, a memória e o bem-estar. Mas se tem um peixe que merece o primeiro lugar no pódio dos mais recomendados depois dos 60, esse peixe é a truta arco-íris. Ela pode não ter a fama do salmão, mas carrega em si uma combinação surpreendente dos melhores atributos do salmão, do bacalhau e até da sardinha. É um peixe completo, equilibrado e, acima de tudo, extremamente seguro. Diferente de muitas espécies criadas de forma intensiva, a truta criada em águas doces nos Estados Unidos segue normas rígidas. Ela é criada em ambientes limpos, controlados, sem antibióticos ou rações artificiais. Isso significa que ela quase não acumula mercúrio, poluentes ou substâncias químicas, um fator essencial para quem se preocupa com os efeitos que se acumulam no organismo ao longo dos anos. E não para por aí. A truta arco-íris oferece cerca de 1000 miligramas de ômega 3 por porção, uma dose ideal para proteger o coração, manter as artérias saudáveis e ajudar o sangue a circular melhor. Esses ácidos graxos também combatem inflamações crônicas e silenciosas que, com o tempo, se tornam a origem de muitos problemas comuns no envelhecimento. Por tudo isso, a truta não é apenas uma boa escolha, é uma escolha estratégica para quem quer envelhecer com autonomia, clareza e vigor. É um alimento que entrega o que promete, com sabor, leveza e segurança. E numa fase da vida em que cada detalhe importa, esse tipo de decisão faz toda a diferença. A truta também tem um efeito poderoso que vai além dos ômegas. Ela ajuda a combater aquela inflamação crônica que fica ali, escondida, alimentando problemas como artrite, rigidez nas articulações e até a perda de memória. E o melhor é que essa proteção vem acompanhada de uma dose generosa de minerais que fazem toda a diferença depois dos 60. O potássio, por exemplo, é essencial, principalmente porque quase 70% dos idosos lidam com pressão alta. Esse mineral equilibra o excesso de sódio no corpo, ajudando a controlar a pressão de forma natural e reduzindo o risco de AVC. Já o fósforo atua lado a lado com o cálcio para manter os ossos firmes e longe de fraturas. O ferro, por sua vez, impulsiona a produção de glóbulos vermelhos e combate aquela fadiga constante que parece não ter fim. E o zinco, tão esquecido, é vital para o sistema imunológico, cicatrização e até para preservar o paladar e o olfato, sentidos que muitos vão perdendo com o tempo. A truta também se destaca pelo seu perfil de vitaminas do complexo B. Ela é riquíssima em niacina, ou vitamina B3, que ajuda a equilibrar o colesterol, aumenta o bom, HDL, e reduz o ruim, LDL. E isso é uma vitória para o coração. Além disso, traz B12 em abundância, nutriente essencial para o funcionamento dos nervos, que previne aquele cansaço sem explicação e a confusão mental tão comum em quem já passou dos 60. E tem mais uma preciosidade escondida ali, a vitamina E. Esse antioxidante protege as membranas das células e fortalece as defesas do corpo. Junto com os ômegas e o selênio, ela forma um verdadeiro escudo contra o desgaste do tempo e os danos invisíveis que se acumulam com os anos. E sabe o que torna a truta ainda mais especial? Ela é incrivelmente fácil de comer. Seu sabor é suave, a textura é macia e delicada, o que a torna perfeita para quem tem o estômago mais sensível ou já não tolera bem peixes mais oleosos ou de sabor muito forte. Ela desmancha na boca, sem agredir, mas entregando tudo o que o corpo precisa. E na cozinha, é pura versatilidade. Pode ser assada, grelhada, preparada na frigideira com ervas e limão. Adapta-se a diferentes formas de preparo sem perder seus nutrientes. Isso ajuda até a evitar aquela monotonia alimentar que leva tanta gente a escorregar para escolhas menos saudáveis. No fim das contas, a truta arco-íris é o peixe perfeito para quem quer envelhecer com saúde. Limpo, seguro, nutritivo e saboroso. Ela cuida do coração, da mente
dos ossos e da imunidade, tudo de uma vez só. Se existe um peixe que merece lugar fixo no seu cardápio para atravessar os anos com força, clareza e disposição, é ela. E agora que você conhece toda a verdade sobre os peixes depois dos 60, a escolha está nas suas mãos. Alguns peixes, infelizmente, carregam toxinas, inflamam o corpo, prejudicam o coração e silenciosamente afetam a memória e as articulações. Outros, ao contrário, são verdadeiros aliados da longevidade. Nutrem, fortalecem e ajudam o corpo a continuar firme e presente. É uma decisão simples, mas poderosa. Continuar comendo os peixes errados pode trazer consequências sérias: AVC, perda cognitiva, dores que se arrastam, envelhecimento acelerado. Mas escolher os certos, como o salmão selvagem, a sardinha, o bacalhau ou a truta, é como dar ao seu corpo uma dose de cura a cada semana. O que você coloca no prato hoje constrói a qualidade de vida que terá amanhã. Define se você vai ter força para carregar suas compras, clareza para aproveitar boas conversas e independência para viver seus dias com liberdade mesmo depois dos 70, dos 80 e além. E o mais bonito é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Troque um peixe perigoso por outro que cura. E observe, com o tempo, como o seu corpo responde. Mais leve, mais forte, mais vivo. É nessa simplicidade que mora a transformação. Basta incluir 1 ou 2 porções dos peixes certos na sua semana. Só isso. Não precisa de mudanças radicais, nem de receitas complicadas. Com o tempo, esses pequenos ajustes vão se transformando em algo muito maior. Um corpo mais forte, uma mente mais clara e uma vida com mais energia. Porque envelhecer não deveria significar perder. Pelo contrário, com escolhas simples e conscientes, os melhores anos ainda podem estar à sua frente. Com mais presença, mais autonomia, mais bem-estar. Você não precisa revolucionar sua rotina. Comece devagar. Preste atenção no que vai para o prato. Troque aquilo que intoxica por aquilo que nutre de verdade. E observe como, aos poucos, seu corpo começa a responder com mais leveza, sua memória com mais nitidez e sua disposição com mais vontade de viver. Agora me conta, quais peixes fazem parte da sua alimentação hoje? E depois de tudo o que você descobriu aqui, será que vai repensar seus próximos jantares? Fico curioso para saber. Cada história compartilhada é um pedaço de inspiração que pode ajudar muita gente. E que essa jornada seja um lembrete de que cuidar de si mesmo é um ato de amor. Um gesto silencioso que, no tempo certo, floresce em saúde, liberdade e vida longa de verdade. Que venham os anos com mais sabor, mais lucidez e mais coragem para escolher o que faz bem. Porque o futuro começa com o que a gente decide colocar no prato hoje.